E aí, pessoal da Academia de Pediatria? Vamos hoje para mais um episódio. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Marinho e vou ficar aqui hoje com vocês durante todo o episódio. Por quê? Porque estamos lançando um novo quadro. Inclusive, você pode opinar sobre um nome aí que você ache que seja mais adequado para a nossa ideia. Então, vamos contar qual é a nossa ideia desse quadro. A nossa ideia é trazer um conteúdo prático que você vai utilizar ali, no seu atendimento. Em geral, a gente vai trazer temas da emergência pediátrica. E são aqueles temas que a gente vai trazer a forma de conduzir determinado paciente. Eu gostei, por exemplo, do nome para esse quadro chamado de dose de ataque, mas você também pode falar que é bolos, dose de infusão, não sei. Se você tiver aí uma opção mais adequada, coloca aqui embaixo nos comentários que a gente vai ver e, claro, a gente vai definir esse nome junto com vocês. E qual é, pessoal, o nosso primeiro tema desse novo quadro? Então, o nosso tema hoje é febre sem sinais localizatórios. Um tema que com certeza você já se deparou nos seus atendimentos e que com certeza você também já teve aquela ideia de que eu estou com receio de deixar passar aquele paciente que eu precisaria diagnosticar, intervir, e também aquele receio de colher exames demais, de intervir demais em um paciente que provavelmente tem uma doença benigna. Então é aqui que a gente vai trazer os fluxogramas, os protocolos que hoje podem ser utilizados. A gente vai trazer aquele que acaba sendo a maior prática na situação de atendimento SUS, mas a gente também tem protocolos mais novos, com exames mais sofisticados e que com certeza você, aqui ouvinte da Academia de Pediatria, precisa conhecer, até mesmo para saber que isso pode ser uma mudança aqui pré-emente. Então vamos aqui comigo primeiro entender o que é essa chamada febre sem sinais localizatórios. Então, por definição, a febre sem sinais localizatórios é uma febre com duração menor do que 7 dias, em que uma história e um exame físico minucioso, eles não detectaram o foco daquela febre. Então, isso é bem típico nas emergências. A criança chega, a família diz que o único sintoma é a febre, nega sintomas respiratórios, nega sintomas gastrointestinais, você faz o exame físico completo da criança e não encontra nada. Qual é o nome dessa entidade clínica? Febre sem sinais localizatórios. E a partir daí, você tem que definir qual é o paciente que você vai precisar intervir e qual é aquele paciente que você pode tomar uma conduta mais expectante. Então, com certeza, como eu já disse aqui, vocês que atendem principalmente os pacientes no Sistema Único de Saúde, vocês devem já ter se deparado com esse protocolo. Esse, com certeza, é o protocolo mais clássico que a gente encontra aqui na nossa prática. Então, aqui, pessoal, a gente vê que a primeira estratificação do paciente é se ele tem ou não toxemia. Então, se chega aquele paciente com febre sem sinais localizatórios, mas está sonolento, tem alterações de sinais vitais, uma criança que tem recusa alimentar, uma irritação importante, eu vou ter que pensar que esse paciente pode estar num quadro infeccioso grave. Então, a minha conduta ela é mais invasiva. Então, é um paciente que ele obrigatoriamente vai ficar internado, porque ele tem toxemia. Ele também vai ter a coleta dos exames indicada, e aqui os exames que é colocado nesse protocolo, lembra comigo, hemograma, hemocultura, sumário de urina e urocultura. A gente também lembra do raio-x de tórax e também a coleta do líquor sempre precisará ser avaliado. Então, notem aqui que no paciente toxemiado a gente faz tudo isso além de começar antibiótico terapia. Então aqui, muito importante para nós. Felipe, por que você está dizendo aqui? Porque você que está nos escutando no Spotify, ou no Deezer, ou em qualquer plataforma de streaming, você também pode ir lá no YouTube e ver as imagens que a gente está passando aqui. Então você já aproveita e se inscreve no canal para ter acesso a mais conteúdos como esse. Mas, se você só está escutando, fique tranquilo que a gente também vai falar de um jeito bem explicativo todo o resto desse episódio. Então, primeira coisa, a gente aprendeu, toxemia. Então, na toxemia, eu interno, eu colho os exames e eu inicio antibiótico terapia empírica. Ô Felipe, e qual é o antibiótico que costumeiramente nós vamos prescrever? Muito bem, a gente vai prescrever um antibiótico de amplo espectro e que acabe tendo uma boa penetração nos tecidos, inclusive no sistema nervoso central. Por isso que a prescrição mais comum em que a gente vai fazer nesse contexto de febre sem sinais localizatórios é uma cefalosporina de terceira geração, que com certeza aquela que é mais disponível na prática é a ceftriaxona.
Então aqui, pessoal, essa antibiótico terapia empírica, ela precisa ter, né, essas características. Mas digamos que o paciente ele não está toxemiado. Então o que esse protocolo clássico ele traz para, né, ali a próxima etapa? Ele traz a estratificação em faixas etárias. Aí ele divide, né? Período neonatal, paciente de 1 a 3 meses e o paciente acima de 3 meses até os 36 meses, que é onde esse protocolo se propõe a definir conduta. No paciente que é neonato, notem que a conduta também é internar, colher os exames e iniciar a antibiótico terapia. Então vejam que os neonatos, aquele primeiro mês de vida, ele vai ter uma conduta igual ao paciente toxemiado. E naquele paciente de 1 a 3 meses, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que definir o risco dele ter uma infecção bacteriana grave. E esse risco, ele pode ser estratificado, de acordo com esse protocolo, utilizando os critérios de Rochester. Critérios eles que dividem em 2 grupos, os critérios clínicos e os critérios laboratoriais. Os critérios clínicos, pessoal, são 4 características. Se o paciente ele é previamente saudável, se o meu paciente ele não tem doença prévia, acaba sendo, né, até ali uma coisa redundante, mas é assim que está no critério. Meu paciente tem que ter nascido termo e ele não pode ter toxemia. Então é assim que a gente define os critérios clínicos de Rochester. E os critérios laboratoriais? Aqui nos laboratoriais, eles são laboratoriais, então precisa de exame complementar. Então, em um paciente de 1 a 3 meses, eu já tenho que ter em mente que exames serão coletados. Os exames aqui, no mínimo, serão um hemograma e um Labstix ou um sumário de urina. Por quê? Porque entre os critérios laboratoriais, a gente vai dizer que o paciente teria um baixo risco se ele tivesse valores de leucócitos entre 5 e 15 mil. E em relação aos valores de neutrófilos, a gente não coloca aqui nos critérios de Rochester somente os leucócitos em si, mas a gente coloca os neutrófilos jovens, nós colocamos os bastões. Então, os bastões, para ser considerado um critério de baixo risco, tem de ser menor do que 1.500. Em relação ao Labstix, ao sumário de urina, a gente precisaria avaliar a leucocitúria. E a leucocitúria, para ser considerada baixo risco, ou ela não deveria existir, ou no máximo o meu paciente terá 10 leucócitos por campo. Então, para ser baixo risco, 10 ou menos leucócitos por campo eu vou encontrar no meu Labstix. No critério de Rochester clássico, pessoal, a gente tinha ainda, nos pacientes com alteração do hábito intestinal, a avaliação de uma lâmina direta de fezes, em que para ser considerado baixo risco, meu paciente deveria ter 5 ou menos leucócitos por campo. Só que pensa comigo, meu paciente tem febre e ele tem alteração do hábito intestinal. Isso seria ou não configurado como febre sem sinais localizatórios, né? Entendeu? Então, nesse caso aqui, a gente está falando provavelmente de um quadro diarreico. Então, esse critério hoje, por exemplo, tanto no Tratado de Pediatria quanto nos livros de emergência, incluindo aqui o da Escola, né, de Medicina da USP, eles não falam mais desses critérios como sendo critérios para colocarmos no protocolo. Mas o clássico era utilizarmos. E aí, sabendo dos critérios clínicos e dos critérios laboratoriais, se meu paciente preenchesse todos eles, a gente diria que ele é um paciente de baixo risco, e como vocês podem observar aqui no nosso fluxograma, meu paciente vai ter a observação recomendada. Se o meu paciente tiver algum desses critérios, ou até às vezes mais do que um, ele vai ser considerado de alto risco. E aí, por ele ser de alto risco, ele também vai ter a coleta dos outros exames laboratoriais, a internação e o antibiótico prescrito. Então, notem que o paciente de 1 a 3 meses que é de alto risco, ele já vai direto para o internamento, para a coleta de exames e antibióticos, como os pacientes toxemiados e como os pacientes neonatos. Felipe, mas digamos que chega um paciente para mim, eu avalio, ele é uma febre sem sinais localizatórios, e eu observo lá na história dele que ele tem, por exemplo, uma doença prévia. Ele já tem, por exemplo, uma história de prematuridade. Então, por Rochester, mesmo sem exames, eu já sei que esse paciente é considerado de alto risco e eu já posso indicar a internação, a coleta de exames e a antibiótico terapia. Tranquilo até aí? Agora, pessoal, a gente vai entrar naquele grupo dos pacientes de 3 a 36 meses.
Então, depois do terceiro mês de vida, o risco de infecção bacteriana grave no contexto de febre sem sinais localizatórios cai bastante. Tanto pela maturidade do sistema imune, mas também por causa da vacinação. Então, nesse contexto, a gente vai começar a ter mais estratificações para definir a conduta. Então, no paciente com 3 a 36 meses que não tem toxemia, a primeira avaliação nesses critérios clássicos do nosso fluxograma, a gente vai utilizar a temperatura. Se a temperatura é de até 39 graus ou se ela está acima de 39 graus. Se ela está, pessoal, até 39 graus, a conduta é reavaliação diária do paciente. E eu posso considerar a coleta do sumário de urina e da urocultura em determinados grupos populacionais. Quem são esses grupos populacionais? São as meninas menores de 2 anos, os meninos que tiveram a circuncisão realizada e que têm menos do que 6 meses, ou os meninos que não são circuncisados até os 12 meses de idade. Então, nesses grupos, eu posso considerar a coleta do sumário de urina e urocultura pensando em 2 fatores. O primeiro fator é que esses grupos têm o maior risco de ter ITU, e o segundo fator é que a gente lembra que a infecção do trato urinário é a principal causa de infecção bacteriana grave em pacientes sem febre sinal localizatório. Então entendam que ITU é a principal infecção bacteriana grave nesse contexto que a gente está conversando. Felipe, a gente já falou sobre isso, não foi? Foi. Existe aí um episódio de infecção do trato urinário. Então se você ainda não assistiu, não escutou, aproveita para ir lá. Mas vamos agora pensar naquele paciente que a febre ela é maior do que 39 graus. Então, olha que no paciente com febre acima de 39 graus, ele vai colher, ele deve colher um sumário de urina e uma urocultura. Se ele colher o sumário de urina que sai logo e veio positivo, fechamos o diagnóstico. O meu paciente ele tem infecção do trato urinário, eu vou tratar como? Se meu paciente tem um sumário de urina normal, a indicação é que você agora observe o hemograma, que ele pode já ter coletado anteriormente, ou que você colha agora. E aí esse hemograma, você vai focar em dois fatores. O número de leucócitos e o número de neutrófilos. Se meu paciente ele tem menos de 20 mil leucócitos e menos de 10 mil neutrófilos, ele vai ser considerado com hemograma normal. A conduta é reavaliação, olha comigo, diária. Se meu paciente ele tem mais de 20 mil leucócitos ou mais de 1000 neutrófilos, esse hemograma está alterado e nós temos um risco de bacteremia oculta. Então, nesse paciente, a gente tem conduta adicional a ser feita. A gente vai fazer um raio-x de tórax, que sai logo, e a gente também vai colher uma hemocultura. Feito o raio-x de tórax, que sai rápido, se ele tiver alterações, eu vou dizer que é uma pneumonia oculta e trato como se fosse uma pneumonia. Se o raio-x ele é normal, não é uma pneumonia oculta, e eu vou ficar com aquele problema, né, do risco de bacteremia oculta. Só que a gente sabe que a bacteremia oculta ela é mais comum nos pacientes mais jovens e nos pacientes que não foram vacinados, principalmente para bactérias encapsuladas. E nossa preocupação principal é em relação ao pneumococo, ao Haemophilus influenza e ao meningococo. Então, se o meu paciente ele foi vacinado de maneira adequada, eu posso ficar tranquilo. E aí eu vou fazer o quê? Reavaliar o paciente diariamente até o resultado da cultura. Mas se o meu paciente ele não foi vacinado de maneira adequada para as bactérias encapsuladas, existe um risco maior de bacteremia oculta. Então, enquanto eu aguardo o resultado das culturas, né, aqui nesse caso da hemocultura, eu vou fazer uma dose de ceftriaxona diária e esse paciente ele fica retornando para o serviço de saúde. Então, olha aqui comigo, ceftriaxona uma vez por dia intramuscular, reavaliação diária até resultado das culturas. Tranquilo até aí? Agora, pessoal, depois de a gente falar sobre o que fazer no maior, né, pessoal, ali, no maior, na verdade, quantidade de serviços do SUS possível, porque geralmente é o que a gente tem disponível, eu também tenho que falar sobre possibilidades que você pode ter a depender do que você tem ali de exames na sua prática. Então eu posso trazer aqui, ó, um fluxograma que ele foi colocado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e que adicionou na avaliação da febre sem sinais localizatórios o painel viral respiratório,
que ele também vai ter um resultado rápido, e a ideia dele é a seguinte: se o painel viral respiratório vem positivo em pacientes que não possuem toxemia, existe uma alta chance desse paciente ter infecção benigna, autolimitada. E aí eu consigo evitar exames desnecessários e eu consigo evitar também infecções, né, pessoal, sendo tratadas de maneira inadequada com antibiótico. Então, olha comigo, eu uso um exame e consigo evitar exames e consigo ainda evitar prescrição inadequada de antibiótico terapia. E aí, onde é que entra o painel viral respiratório? Observem que ele entra principalmente nos nossos pacientes que estão aqui entre 3 a 36 meses. Mas também posso solicitar aqui, ó, nos menores de 30 dias, nos pacientes também considerados de alto risco, ou até mesmo nos baixos riscos, lá entre 1 a 3 meses de vida. Então, o que mais muda desse protocolo novo da Sociedade Brasileira de Pediatria? 3 a 36 meses. Porque eles colocam a vacinação para cima, então é a primeira avaliação do nosso grupo, e depois da vacinação, né, de ser avaliada, eu vou avaliar o painel viral respiratório. Vejam que esse painel viral respiratório, ele já é feito, mas a ideia que é importante aqui é que o resto das avaliações elas são mantidas. Então, avaliar sumário de urina e urocultura. Se o sumário de urina vem normal no paciente que tem uma febre mais alta, você vai ter que fazer hemograma, avaliar se o hemograma está alterado ou não. Se o hemograma estiver alterado, vai ter que fazer raio-x de tórax e cultura. Fez lá o raio-x, veio normal, eu vou observar qual é o resultado da hemocultura. Se o resultado da hemocultura, pessoal, ele vai ficar pendente por muito tempo, a gente vai manter o paciente em avaliação clínica, ou ele vai ficar fazendo ceftriaxona intramuscular diária até que o resultado da cultura ele chegue. Então vejam que o fluxograma ele vai ser muito importante para fazer essas definições. Felipe, eu já tinha visto esse protocolo também. Eu já tinha visto esse mais antigo, que parece ser o que é mais usado na minha prática, ok? Também já tinha visto esse daqui, que utiliza o painel viral respiratório, mas na minha prática eu acabo não tendo. Existem outros protocolos que são colocados como possíveis nesse contexto de febre sem sinais localizatórios? Existem. E eu tenho até, pessoal, aqui uma informação para dar a vocês, que essa preocupação de coletar exames demais, provavelmente muitos deles de maneira desnecessária, ou ainda internar pacientes, por exemplo, com faixas etárias um pouco mais avançadas, é uma preocupação não só sua, não só minha, é uma preocupação de todo mundo. Então, eu vou começar a mostrar a vocês protocolos que foram colocados na tentativa de tornar mais racional a conduta na febre sem sinais localizatórios. Na tentativa de novo, tá? Esse é o foco principal. Colher menos exames de maneira desnecessária e iniciar antibióticos também de maneira desnecessária. Começando aqui a nossa discussão com esse protocolo, que é o protocolo do LabScore. Esse daqui, na minha opinião, é um dos protocolos mais simples de serem realizados. Ele é um protocolo que está disponível para pacientes, notem comigo, com boa aparência. Portanto, são pacientes não toxemiados. E aí, nesses pacientes, a gente vai fazer o LabScore utilizando a dosagem da procalcitonina, da proteína C reativa e de um LabStix, em que eu vou avaliar basicamente a esterase leucocitária e o nitrito. Felipe, como é que a gente vai fazer isso? Observa comigo a tabela. Vou avaliar a procalcitonina, tem pontos de corte menor que 0,5, entre 0,5 e 2 e de 2 ou mais, cada um desses pontuando de maneira diferente, 0, 2 e 4 pontos. Temos a proteína C reativa, um exame que está bem mais disponível, né, do que a procalcitonina, eu sei disso, mas ali, ó, a proteína C reativa é menor que 40, entre 40 e 99 e de 100 ou mais. Notem de novo, ó, 0, 2 e 4 pontos. E temos o Dipsticks, né, ali é o LabStix, a fita reagente urinária, em que se eu tiver nitrito ou esterase leucocitária positiva, pontua 1. Se nenhum dos dois forem positivos, a gente vai pontuar 0. E aí a gente sabe que se eu tenho um LabScore de 3 ou mais pontos, a gente teria uma alta chance de infecção bacteriana grave. E aí, nesse contexto, a gente precisaria tomar uma conduta mais intervencionista. Então, é isso aqui que o LabScore traz para a nossa condução.
Quando a gente vai agora para o outro critério, é o critério chamado de step by step. Felipe, como assim step by step? É uma etapa depois da outra. Basicamente é isso. O step by step, ele também tem uma ideia por trás. Então, se vocês observarem comigo, eu vou até ampliar para ficar um pouco mais fácil. A gente vai ter lá em cima a avaliação do triângulo de avaliação sistemática da pediatria, que é aquele nosso ABC, né? A de aparência, B de trabalho respiratório, esforço respiratório, e o C, que é uma avaliação da circulação, mas de maneira rápida, ou seja, eu olho a coloração do paciente. Então, ABC. Se algum desses três parâmetros ele está alterado, a gente considera esse paciente potencialmente grave. Então, se ele é potencialmente grave, ele tem uma aparência de doente, a gente vai colocá-lo como alto risco. Então, esse paciente vai ter uma conduta mais intervencionista. Se o meu paciente, ele tem, pessoal, esse triângulo de avaliação primária sem alterações, o que eu vou fazer agora? Eu vou avaliar a faixa etária da criança. Se a minha criança ela tem menos do que 21 dias, a gente nota que é uma criança que eu não posso ficar tranquilo e não intervir de acordo com o protocolo. Então, esse paciente também é considerado de alto risco, ele também vai ser mais intervencionista. Se meu paciente ele tem 21 dias ou mais, a gente vai aqui agora avaliar a leucocitúria. Então, eu vou avaliar se esse paciente tem alterações de sumário de urina. Se meu paciente tem alterações de sumário de urina, eu já sei, né? É um paciente que tem leucocitúria, portanto, ele tem um alto risco de infecção bacteriana grave. Por quê? Porque ele tem um provável diagnóstico de infecção do trato urinário. Essa é a ideia. Se o meu paciente ele não tem leucocitúria, aí eu avalio, olha quem, a procalcitonina. A procalcitonina é de 0,5 ou mais. Se for, pessoal, eu considero de alto risco e a conduta intervencionista ela também está definida. Se meu paciente ele não tem uma procalcitonina de 0,5 ou mais, eu vou avaliar o PCR e também vou avaliar os neutrófilos. Olha agora, o meu paciente tem um PCR acima de 20 ou tem neutrófilos acima de 10 mil? Se tiver, é um paciente com risco intermediário. Então, a gente vai ter que fazer uma avaliação mais completa para esse paciente, para definirmos se existe ali, né, indicação ou não de alguma intervenção adicional. No paciente que tem PCR menor do que 20 e uma contagem de neutrófilos menor do que 10 mil, eu considero esse paciente como sendo de baixo risco. E aí a gente tem segurança de liberar o paciente com orientações. Então vejam que o step by step, ele vai tomando condutas de acordo com os achados, de novo, etapa por etapa. A gente tem que falar de outro protocolo muito importante aqui a gente discutir, que é o protocolo de Roosevelt. Esse aqui, ele vai avaliar crianças de 7 a 60 dias de vida. E a ideia aqui é que a gente estratifique em dois grupos. Os pacientes de 7 a 28 dias, que vai estar aqui representado, e depois dos 28 aos 60 dias. Quando vocês observam esses pacientes de 7 a 28 dias, a gente consegue observar que todos eles serão submetidos à urocultura, a um sumário de urina, a um hemograma, né, na verdade um leucograma com diferencial e hemocultura. Com o sumário de urina, a gente vai observar se ele tem alterações ou não nesse sumário de urina, se ele tem alterações na contagem, né, dos leucócitos, se é abaixo de 5 mil ou acima de 15 mil, bem semelhante ao que a gente comentou em Rochester. Também vamos avaliar, né, se meu paciente ele tem mais do que 1.500 bastões e, por fim, se meu paciente tem ou não a temperatura acima de 38,5 graus Celsius. Caso o meu paciente ele não tenha nada disso, nada, então o sumário de urina está normal, o leuco está normal, não tem aumento do número de bastões e a temperatura não é acima de 38 graus, é um paciente que eu posso liberar para casa, sem antibiótico. E aí, claro, a gente vai avaliar esse paciente de maneira contínua. Se o meu paciente ele tem algo daqueles exames alterado, ele é um paciente que vai ser admitido no hospital, então vai ser internado, e você vai realizar uma punção lombar. E aí, diante da punção lombar e dos exames, você vai definir qual é a melhor conduta. Então, digamos que meu paciente ele tem um sumário de urina, ou uma alteração licórica, ou
uma alteração do leuco ali, seja do leucograma total, seja de células jovens, eu tenho que iniciar a antibiótico terapia parenteral. Se depois da minha investigação inteira o meu paciente não tem nenhuma alteração, eu posso segurar esse paciente sem antibiótico terapia. Então nota aqui comigo que eu posso ter pacientes que vão ficar internados sem antibióticos para nós observarmos esse paciente no internamento e, claro, aguardando os exames laboratoriais. Nos pacientes que estão com a idade de 28 a 60 dias, a conduta também vai ser realizar um sumário de urina, realizar uma urocultura, realizar um leucograma com diferencial e colher hemocultura. Diante disso, o que eu vou fazer? Avaliar primeiro o leuco. Meu paciente ele tem um leuco que é abaixo de 5.000 ou acima de 15.000, e aí eu sei que você que está vendo a gente aqui no YouTube, você deve ter observado que na tabela tem 1.500, ok, mas depois eles fizeram, né, essa correção, inclusive no artigo, mas aqui então é entre 5.000 e 15.000. Eu estou colocando aqui a tabela original do artigo, só para a gente continuar ali, ó, baseado justamente no paper. Mas vamos lá, voltando aqui para a tabela. Então, o meu leuco, ele é menor que 5.000 ou ele está acima de 15.000. Ou tem uma quantidade de bastões maior do que 1.500, olha comigo o que é que vai acontecer. A minha criança ela vai ser internada, a minha criança vai ter considerada a punção lombar e você vai iniciar antibiótico parenteral. Se meu paciente não tem alteração no leuco, a gente vem para cá, para avaliar o sumário de urina. Sumário de urina está alterado? Pessoal, o que eu posso fazer de acordo com Roseville? Dar alta com antibiótico oral. Eu sei que a gente falou lá, né, na nossa situação do podcast de ITU, que menores que 2, 3 meses a gente costuma internar. Então, por isso que eu disse que por Roseville dá para dar alta por via oral. Só que agora a gente vem para cá, ó. Se então o sumário de urina está alterado, vai para antibiótico. Se o sumário de urina não está alterado, esse meu paciente ele vai para casa sem antibiótico terapia. Felipe, estou entendendo então que as coisas ali, ó, elas estão ficando um pouco mais simples do que, por exemplo, usar o Rochester, ou até mesmo um pouco menos intervencionista. Perfeito. Mas se a gente está sendo menos intervencionista, qual é o nosso medo? É que a gente possa passar, né, em branco em relação a não pegar todos os pacientes que possam ter infecção bacteriana grave. E daqui eu trago uma tabela que também está no artigo e que vocês observam a comparação, por exemplo, de Roseville e de Rochester. Vejam aqui comigo. E na hora que eu pego um paciente que usa Roseville e usa Rochester, e a gente compara, nós notamos uma sensibilidade que ela é, né, ali, ó, de 96% para Roseville e de 90% para Rochester, e uma especificidade maior para Rochester do que para Roseville. Então, se eu não quero deixar ninguém passar, Roseville acaba sendo melhor, porque a sensibilidade é maior. Só que, ao mesmo tempo, a gente vai pegar mais pacientes como sendo de alto risco e tomando condutas mais intervencionistas do que se a gente fizesse o Rochester. E outro detalhe interessante é esse aqui, ó, NPV, que é o valor preditivo negativo. E aí a gente comparando Rochester com Roseville, ambos têm um valor preditivo negativo bastante elevado. 99,5 para Roseville, 99 para Rochester. Só que, Felipe, e agora se a gente for ver um paciente com 29 a 60 dias de vida? E aí a gente vai pegar essas duas primeiras linhas aqui, que é o meu objetivo principal. Comparar Rochester e Roseville. Notem que a sensibilidade e a especificidade são bastante semelhantes. 91 contra 93 e 58 contra 56. E, de novo, valores preditivos negativos bastante semelhantes. 99,6 e 99,7. Então aqui, pessoal, estamos diante de uma conduta que ela agora não parte da avaliação dos pacientes de maneira subjetiva, se tem toxemia ou não. Não vai, pessoal, ali definir a conduta se é baixo ou alto risco até os 3 meses. Aqui a gente está falando de Roseville, que usa essas mesmas avaliações que a gente trouxe ali nas tabelas anteriores para pacientes que vão de 7 a 60 dias. Então, muito marcante essa nossa discussão e qualquer dúvida você já sabe, comenta aqui. Inclusive, também comenta a sua opinião sobre o uso desses protocolos. Não, né? A gente tem que comentar mais um protocolo
que é o protocolo da Academia Americana de Pediatria, que faz, né, uma sugestão de conduta para crianças com boa aparência, portanto, não toxemiadas. E meu foco aqui, apesar do protocolo propor de 8 a 60 dias, eu quero trazer para vocês o que tem de diferente, que são os pacientes a partir de 22 dias. Por que eu quero trazer esses para vocês? Porque vocês notaram, né, que os protocolos mais antigos, inclusive aquele clássico, eles estratificam recém-nascidos até o final ali do primeiro mês de vida. E aí a gente acaba sendo, né, muito intervencionista naqueles meninos que têm entre 21 até o final do primeiro mês. Só que vocês também notam que esses últimos protocolos que a gente vem comentando, eles tentam fazer uma estratificação diferente. Parece, então, que os pacientes entre 21 e 28 dias, eles são mais semelhantes aos pacientes mais velhos do que eles são semelhantes aos pacientes mais jovens. E aqui na Academia Americana de Pediatria, eles fazem de maneira igual essa definição. E aí eu vou aproximar um pouco com vocês e a gente vai começar lá de cima. Paciente tem entre 22 a 28 dias de vida, está bem, e ele não tem uma fonte de infecção evidente. Conduta, vai fazer uma análise urinária, vai fazer hemoctura e vai fazer marcadores inflamatórios. Digamos que o sumário de urina ele veio positivo. Se ele veio positivo e eu ainda não fiz a cultura, vou ter que colher cultura e vou ter que, claro, pessoal, avaliar os marcadores inflamatórios para definir conduta. Aí a gente, do mesmo jeito, vai ter que avaliar os marcadores inflamatórios. Digamos aqui, venham comigo para esse lado, que os marcadores inflamatórios eles vieram normais. E aí eu vou ter que considerar a punção lombar, fiz a punção lombar ou não. Se eu não fiz a punção lombar, eu vou internar no hospital para observação e vou considerar a administração de antibiótico terapia. Se esse paciente foi submetido a uma punção lombar, eu vou avaliar esse líquor, se ele foi ou não obtido. Se eu não conseguir obter o líquor, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou internar meu paciente para observação e vou considerar a prescrição de antibiótico terapia. Mas digamos que essa criança, ela tinha marcadores inflamatórios negativos, eu colhi o líquor e o líquor saiu. Se o meu líquor saiu, eu vou avaliar se ele tem ou não pleocitose. E se ele, pessoal, quando saiu, ele estava lá acidentado. Se ele estava acidentado ou ele estava positivo, a gente vai acabar fazendo a conduta mais intervencionista, que é, com certeza, administrar antibiótico parenteral e deixar meu paciente internado. Se esse líquor, ele veio normal, olha comigo, ele não foi traumático e ele não tem pleocitose, eu vou avaliar se meu paciente ele pode ou não ir para domicílio. Se esse paciente pode ser observado em domicílio, eu posso prescrever antimicrobiano e posso solicitar para que esse paciente seja avaliado a cada 24 horas. Se eu não tenho condições de observar meu paciente, eu considero a administração de antibiótico parenteral e vou observar esse paciente dentro do hospital. Só que agora eu vou subir com vocês. Olha comigo agora, aqui. Digamos que aquele paciente, independente do sumário de urina está ou não alterado, ele tem marcadores inflamatórios aumentados. Aí eu tenho que obrigatoriamente fazer a punção lombar. Da punção lombar, se ela teve pleocitose ou ela não foi interpretada ou por algum motivo eu não consegui colher, eu tenho que fazer a conduta mais intervencionista, que é prescrever antibiótico e deixar meu paciente internado. Se o meu líquor ele vem negativo, o que eu vou fazer? Avaliar a alta para casa, seja com antibiótico ou não, seja aqueles pacientes que não conseguem ser observados, eles vão ter que ser lembrados, né, para ficar internado no hospital para uma observação mais rápida, para uma observação mais direta. E lembrem, isso vale inclusive para qualquer um dos protocolos, a gente sempre vai avaliar meu paciente evolutivamente e definir se ele tem ou não patógeno ou fonte que foram identificadas, para definir se esse antibiótico será mantido ou se eu posso descontinuar o tratamento para dar alta para esse paciente com segurança. Então aqui o paciente de 22 a 28. E esse é o nosso fluxograma para os pacientes mais velhos, 29 a 60 dias. De novo, sem toxemia e sem fonte de infecção definida. Qual é a conduta para essa criança? De novo, obter algum espécime para analisar a urina, hemocultura e marcadores inflamatórios. Felipe, solicitei os marcadores inflamatórios e eles vieram aumentados. Então, sei lá, veio uma leucocitose, veio um aumento de neutrófilos. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que enviar essa urina, se ela já não foi enviada, para uma análise. E aqui é importante, tá, pessoal, que a gente faça isso se
a urinálise veio positiva. Então, a triagem foi pela, né, aquela avaliação pelo LabStix. E aí eu mando para o laboratório para fazer um sumário de urina agora mais, né, pormenorizado. Então, eu acabo tendo que enviar para o laboratório para ter essa definição. E, claro, já vou enviar também para a cultura. Vou considerar a realização do líquor. E desse líquor coletado, se ele vem positivo, eu sou obrigado, claro, a prescrever antibiótico parenteral e observar com o paciente internado. Se o paciente não colheu o líquor ou ele foi negativo, as condutas são diferentes. Digamos que a gente esteja com o líquor negativo, uma avaliação urinária negativa ou positiva. O que é que eu vou ter que fazer? Considerar a prescrição, seja do antibiótico parenteral ou o antibiótico oral naqueles pacientes que estão com condições de observação. Entra muito naquele de Roosevelt, né? Pelo protocolo, eles sugerem a possibilidade de você dar alta com antibiótico oral, porém, a gente lembra que aqui, né, pelas diretrizes brasileiras, ITU, a gente vai manter o paciente tratando internado até os 2, 3 meses de vida de maneira obrigatória. Ao mesmo tempo, se meu paciente tem sumário de urina negativo, líquor negativo, eu posso manter o paciente em observação, seja no hospital ou em domicílio. Então lembrem que isso tem que ser uma avaliação completa. Felipe, e naquela criança que o líquor não conseguiu ser feito ou ele não é possível de ser interpretado, teve um trauma? Aí você vai começar antibiótico terapia e vai manter o paciente internado. Ou até mesmo nesses pacientes que estão bem, você pode, de acordo com esse protocolo, liberá-lo para casa, para observação em casa. Então ficaria naquele esquema de fazer antibiótico e todos os dias ser avaliado no hospital. Mas digamos que eu colhi os exames e os marcadores inflamatórios saíram normais. E aí eu vou avaliar o sumário de urina. Vou avaliar a análise urinária, seja pelo LabStix, seja pelo sumário de urina, o que você tiver disponível. Se essa avaliação urinária ela não está alterada, eu não preciso do líquor, eu não preciso de antibiótico, e aí eu vou orientar a observação domiciliar. E o paciente volta para a avaliação com 24 a 36 horas. Se meu paciente tem uma análise urinária alterada, se eu não mandei ainda, eu vou mandar para o laboratório para fazer sumário de urina e urocultura. Vou avaliar e considerar, né, pessoal, a observação em casa. Então, eu posso liberar esse paciente para casa, de novo entrando naquele mérito da faixa etária para o manejo da ITU, mas eu não preciso do líquor e eu vou administrar, olha comigo, antimicrobianos orais, de acordo com esse protocolo. E meu paciente fará o segmento em 12 a 24 horas. Depois que as culturas saírem, aí eu defino se aquela infecção será mantida com o tratamento com antimicrobianos ou se eu tenho condições de suspender a antibiótico terapia. Então observem que os protocolos eles são muito variados, mas a tendência mais atual é que a gente esteja discutindo uma menor quantidade de intervenções para grupos que historicamente eles foram muito, pessoal, submetidos a condutas invasivas. Seja coleta de líquor para uma boa parte desses pacientes, seja internamento quase obrigatório para crianças, né, ali na faixa etária de menos de 1 mês ou até mesmo menores que 3 meses. Então a gente precisa ter atenção, já que a nossa condição de vida vem melhorando, nossas imunizações vêm sendo ampliadas e a chance de você ter infecção bacteriana grave no contexto de febre sem sinais localizatórios, ela acaba sendo, né, menor com a melhoria desses dados que a gente acabou de falar. Então, eu trouxe aqui muito mais informação, muito mais, né, um achado do que pode aparecer no futuro quando a dosagem de procalcitonina for uma realidade, quando a avaliação, por exemplo, através, né, pessoal, de consultas por telefone, por telemedicina, for uma realidade mais difundida. Enquanto isso, eu sei que a gente acaba utilizando muito mais aquele protocolo prático, aquele primeiro que a gente demonstrou. E era isso que eu tinha para trazer para vocês, essas novidades ou uma estruturação do que a gente acaba fazendo muito na prática. Se vocês tiverem algum comentário, não esquece, coloca aqui embaixo. Fala também, pessoal, o que é que vocês querem assistir aqui nos nossos programas. Novos quadros também aí podem ser sugestão de vocês. Se vocês ainda não nos seguem no Spotify, no Deezer ou até mesmo no YouTube, vai lá e coloca para seguir. Então, muito obrigado e até a próxima. Vamos embora.